Pessoal, 1 hora em ponto, para a gente não fugir à regra da nossa pontualidade britânica aqui, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo. Eu sei que agora o pessoal vai começar a conectar direto, porque entra bastante gente agora 1 hora em ponto, então queria dar as boas-vindas a todos vocês. Queria agradecer, Luiz Gustavo Vitti, uma honra ter você com a gente aqui. Muito legal poder contar com você nessa nossa última live falando de resultados coletivos. E a gente vai fazer um bate-papo muito informal, como vocês já viram, quem participou das outras edições também viram que é algo muito informal e com bastante exemplo e algo prático para que vocês possam levar para as equipes de vocês. E antes de apresentar, deixar o Viti falar, eu queria contar um pouquinho como é que foi a escolha, como é que a gente escolheu esses 5 executivos para participarem dessas 5 lives com a gente. Como vocês viram, a gente primeiro foi buscar executivos com perfis totalmente diferentes e de indústrias totalmente diferentes. Então, teve o Zé Renato, que era daquela empresa chinesa de energia, CTG. Depois a gente falou com o Guilherme Weg, indústria têxtil, da Malve. Falamos depois com a Erika Baldini, do grupo Fiat, né, da FCA. Depois o Mioto, da New Holland, agrícola. E, por último, a gente foi buscar o Viti, que hoje está no iFood, startup. Mas o que esses líderes tinham em comum? Por que a gente convidou essas 5 pessoas? Porque eram todos líderes que tinham passado pela metodologia com a gente ou aplicavam a metodologia no seu dia a dia já como parte dos seus skills como líderes. E o Viti, apesar de não ter passado pelo trabalho do Five Behaviors com a gente, e a gente conhece ele como líder há muito tempo, é uma pessoa que trabalha muito na questão da confiança baseada em vulnerabilidade, está acostumado com o conflito produtivo. Commitment é algo que está na veia, né, Viti? Está no sangue. Accountability também, sempre dando e recebendo feedback. E aí o resultado coletivo faz todo sentido, porque o Viti é um cara que abraça muito essa questão do resultado coletivo, jogar para a organização, jogar para o time. Então, essa foi a prerrogativa dos 5 convidados. Então, quero deixar bem claro que, apesar do Viti não ter passado pelo programa com a gente, inclusive, infelizmente não deu certo, né, Viti? Porque quando você estava em Singapura, quase que a gente conseguiu fazer esse trabalho lá com você e depois você acabou voltando para o Brasil. Vamos ver se a gente emplaca isso agora no iFood, mas eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público aqui, o pessoal que está com a gente, um pouco da tua experiência, Viti. Ah, legal. Pô, Edu, a gente bateu na trave, né? Se eu ficasse mais 2 meses lá na Ásia, lá, tinham passado por lá e ter pego um pouco daquele jet lag para chegar lá, né? É verdade. Bom, contando um pouco da minha trajetória aqui, tentar ser super rápido, né? Eu nasci numa cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Piracicaba. Nunca na minha cabeça tinha passado que eu ia fazer uma faculdade, mas aí um belo dia eu descobri que existia faculdade, e aí eu fui fazer uma faculdade perto ali de Piracicaba, da Unicamp, e eu fui fazer física. Eu me formei em física na Unicamp, foi minha primeira cidade que eu mudei depois que eu saí de Piracicaba, e depois que eu saí de Piracicaba e fui para morar em Campinas, para a Unicamp, eu nunca mais saí, porque de lá eu fui trabalhei numa ferrovia, na antiga ALL, né, que hoje é a Ferrovia da Rumo. Trabalhei por 9 anos na ferrovia. Aí na ferrovia eu comecei como trainee, fui para operações, depois eu fui para logística, depois eu fui para o planejamento, para o PCP, e aí depois eu acabei indo para a área de vendas. Então esses foram os 9 anos que eu passei lá. Eu passei em quase todas as áreas, eu só não passei no RH e no financeiro. É engraçado que desde o meu primeiro ano que eu estava lá na ferrovia, eu sempre falava para o diretor da RH, falei, porra, eu quero ir para RH. Desculpa, pro diretor da RH eu não falava pro meu chefe, falava toda hora, falei, porra, quero ir para RH, e todos os meus chefes viravam e falavam, não, para, meu, RH abraça a árvore, fica aqui, esse é o melhor cara de logística que a gente tem. Aí eu fui para operações, falei, puta, quero ir para RH. Aí fala, não, essa é a melhor cara de operações que a gente tem, fica aqui, os caras lá abraçam a árvore, puta. Aí depois de 9 anos lá, eu achei que era a hora de eu partir, eu achei que eu tinha fechado meu ciclo, aí eu saí de lá. Eu saí de lá e foi minha primeira experiência, daí eu fui para o RH da Kraft Heinz. E aí na Kraft Heinz eu passei 6 anos. Então eu passei 9 anos na Ferrovia e depois 6 anos na Kraft Heinz. Nesses 6 anos na Kraft Heinz, foram basicamente 3 anos tocando as operações de RH da América Latina. Então foi muito legal, foi uma puta experiência, muito bacana. Eu aprendi que não abraça árvore, coisa nenhuma. Fizemos muita coisa legal naquela época. E depois eu passei os últimos 3 anos
Então, 3 anos tocando as operações da América Latina, que era basicamente México, Colômbia, México, Venezuela, Costa Rica, Porto Rico, uma operação grande em Miami, depois Chile, Argentina e Brasil. Aí depois desses 3 anos, então eu fui para Singapura. Aí quando eu me mudei para Singapura, passei, na verdade, morei 6 meses na Austrália, depois quase 2 anos e meio lá em Singapura. Aí nesse tempo aí eu tocava as operações, a parte de RH das operações, né? Então da China, Tailândia, própria Singapura, Indonésia, Papua New Guinea, Japão, Coreia, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, então que era um negócio bastante complexo lá e muito diverso, né? Então passei 3 anos lá na Ásia, foi puta uma experiência assim sensacional. E aí depois eu tomei a decisão, fiquei encantado pelo iFood. Acho que o Fabrício, que é empreendedor, fundador da Movile, a Movile que é a compradora, a dona do iFood, me encantei pelo Fabrício, me encantei por todos os líderes da Movile do iFood, me encantei pela cultura, a empresa de tecnologia, um puta de um propósito bonito e positivo. E aí trouxe a família de volta aqui para o Brasil. A gente chegou dia 6 de janeiro, então comecei a assumir as operações do iFood dia 7 de janeiro, ou seja, a gente pousou um pouquinho de jet lag, no dia seguinte estava trabalhando, então estou no iFood aqui há mais ou menos, vai fazer quase 4 meses agora, tocando as operações de RH do Brasil, do iFood e da América Latina. Esse é um resumo aqui da trajetória, né, Edu? Muito legal. Pena, algum comentário antes de a gente dar sequência? Só que é muito bom ter você aqui com a gente, Viti. A gente se conheceu muitos anos atrás, né? Deve ser uns 8, talvez mais, quando a gente fez o treinamento de técnicas de apresentação. E eu lembro a sua apresentação até hoje. Então, foi um começo, né, da nossa parceria junto com a gente, e a gente vem acompanhando você na sua carreira. Tá na carga, andando árvore com a gente, porque você faz muita diferença para as pessoas. Então, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. E Penélope, também aproveitando aqui, dando um pouquinho mais de contexto, né? A gente se conhece tem por aí, mais ou menos 8 anos. Quando a gente se conheceu, eu acho que minhas apresentações eram muito ruins. Graças a Deus elas melhoraram um pouco agora, pelos feedbacks que eu tenho recebido. E eu nem falava inglês, lembra, Edu? Lembro. Eu não falava nada de inglês. E depois, fui me arriscar na Ásia, ainda travava um pouco ali, enroscava e depois... Vocês, a gente se conhece bastante tempo e legal que muita coisa tem mudado. E quando eu conheci vocês, era o Presentation Skills e agora vocês cresceram, tomaram uma proporção aí, um projeto bonito aí. Muito legal, estou muito empolgado. E aí eu fiz eu tinha um outro objetivo assim, de ter você com a gente nessa última live, porque eu acho que é importante até pontuar para quem está com a gente, quem já conhece um pouquinho da Long Vision. O Viti fez aula de inglês comigo antes desse processo, lá atrás, há 10 anos atrás, ou 9 anos atrás. Ele fez o Presentation Skills com a gente quando estava na LL, e depois, quando ele assumiu a Kraft Heinz, ele nos levou e a gente fez um trabalho gigantesco dentro da Kraft Heinz com os trainees internacionais. Foi um trabalho muito legal. Mas talvez a coisa mais importante que eu queria dividir com vocês aqui é que a primeira nota fiscal emitida da Long Vision foi por uma demanda do Viti. Então, isso eu tenho uma foto dela guardada aqui no escritório, Viti, tá essa primeira nota fiscal guardada aqui, foi muito legal. Mas, brincadeiras à parte, vamos entrar na parte séria aqui do negócio, foco no resultado coletivo. E aí, Viti, antes da primeira pergunta, ontem você quase nos colocou numa saia justa, né? Porque quando a gente fez aquele call de alinhamento, você me falou, Edu, puxa, eu vou ter um call, o Jorge Paulo Lema me chamou para fazer um call aqui às 13h. E aí eu achei que era no dia da nossa live, que era hoje, né? Ainda bem que foi ontem, porque como é que você ia falar para o Jorge Paulo Lema, Jorge, não vai dar, vou ter que falar com o Edu e com a Pen lá na live. E então, infelizmente, não vou poder. Mas conta um pouquinho, o que foi essa call que você fez com o Jorge Paulo Lema ontem? Eu acho que o Jorge Paulo todo mundo admira muito, né? Acho que ele é um empresário brasileiro aí de sucesso, é um empresário que deu certo, né? Acho que o Brasil ele carece de grandes empresários que deram muito certo. A história dos Estados Unidos é uma história muito empreendedora e um dos motivos pelo qual a história dos Estados Unidos é muito empreendedora é por grandes empreendedores do passado, né? O Rockefeller, o Kennedy e outros que passaram por lá. E o Brasil a gente tem começado isso agora. O Jorge Paulo para mim é uma puta inspiração, né? Impressionante como ele, já com certa idade, alguns bilhões de dólares na conta bancária, ele tem uma
fome de aprendizado, né? Uma curiosidade, quer aprender, está sempre com a cabeça aberta. E aí ele queria bater um papo para entender. Pô, eu que saí depois de 14 anos, 15 anos em empresas do 3G, né, com a cultura do 3G, como é que era a tecnologia, e se eu voltasse atrás, o que eu faria diferente? Então, foi um bate-papo aí muito positivo com aquela cabeça de aprendizado, foi muito gostoso esse papo aí com ele. Legal, maravilha. Então vamos lá, Viti, falando um pouquinho de resultado coletivo. Penélope, você sempre contextualiza e define para nós cada um dos comportamentos. A gente já passou por confiança baseada em vulnerabilidade, vimos o benefício do conflito produtivo, a gente entendeu a importância do comprometimento através da clareza e do buy-in, vimos a importância de abraçar o accountability entre pares, aquela cobrança de comportamentos e performance. Agora a gente chega no topo da pirâmide, que é o resultado coletivo. Então, define para todo mundo que está na live com a gente, dentro do contexto da metodologia, o que é o resultado coletivo? Isso, obrigada, Edu. O resultado coletivo, ele é possível por causa dos outros comportamentos da metodologia. Então, chegando no topo do pirâmide, o resultado coletivo é mais simples. É deixar o ego do lado, deixar da individualismo e realmente abraçando o coletivo. Vocês têm uma meta coletiva indo para frente que todo mundo está comprometido. E isso traz uma produtividade maior dentro de todas as equipes. Também isso quer dizer que um departamento pode sacrificar alguma coisa para o outro. Então, por exemplo, meu departamento tem 50 mil para usar num projeto, mas o departamento do Viti não está chegando no resultado que precisa. Eu posso tomar essa decisão entendendo o coletivo, o que é o método superior, assim, maior da empresa, e sacrificar o meu 50 mil e falar, não, eu ia fazer esse projeto, mas nesse momento o que é mais importante é o seu projeto. Esse é o mais importante para o coletivo. Então eu vou te dar meus 50 mil para o seu departamento fazer aquilo que precisa ser feito. Em outros treinamentos do Lencioni, ou metodologias de Lencioni, isso é voltado para o rallying cry, que é a grita de guerra. O que é a grita de guerra? Quando isso é muito entendível pela empresa inteira, ou seja, qual é a coisa mais importante que nós precisamos agora, aí todo mundo vai rally, todo mundo vai em volta desse resultado maior. Então, é natural que os demais dos departamentos vão estar ajudando um ou outro. Esse é o resultado coletivo. Uma outra coisa, aí eu vou fazer a primeira pergunta para você, Viti. O Lencioni fala que, no contexto de uma equipe coesa, o resultado ele não se refere apenas a resultado financeiro, né? E sim a performance e também a questão comportamental. Como é que você vê, qual é a importância de você ter um time focado, com mindset focado em resultado coletivo? Como é que você vê isso? Pô, Edu e Penélope, que engraçado, né? Essa metodologia que vocês falaram aí, apesar de você ter falado que eu não participei do curso aí, pô, acredito demais nela, né? Eu acho que bom, antes da gente chegar nela, acho que a importância para mim é fundamental, acho que é base do sucesso para qualquer empresa, né? Porque quando a gente cria uma cultura que privilegia o resultado individual, tá? A gente acaba alimentando o quê? Alimentando os perfis individualistas. Né? Se você pega e você continuamente você reconhece aquelas pessoas que acabam atingindo resultados individuais que não necessariamente fazem parte do coletivo, você alimenta esse perfil. Então, as pessoas que estão na empresa, elas olham para as pessoas que estão sendo reconhecidas e elas tendem a replicar o sucesso que aquelas pessoas teve, né? E isso acaba gerando uma situação bastante tóxica. Então, assim, quando você para pensar no resultado coletivo, no foco no resultado coletivo, eu acho que todas as empresas que construíram alguma coisa que perdura até hoje, um dos grandes exemplos, e talvez um dos mais bonitos, é a Disney, né? Eles sempre falam do resultado coletivo, e o resultado coletivo para a Disney é a própria satisfação do cliente, né? É impressionante, acho que existe uma cultura de que todos eles deixam de lado os egos individuais
em prol daquele resultado coletivo que é a satisfação final do cliente. Então, pô, para mim é fundamental, né? Todas as empresas que eu conheci que tinham alguma cultura tóxica, com certeza eles não tinham esse foco no resultado coletivo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que você veio falando agora, e você me disse que tem um histórico aí de, acho que, quantos anos de 3G? 12 anos? 15 anos de 3G? Quase 15 anos. Quase 15 anos. E a gente sabe que o 3G tem uma cultura muito forte, focada na meritocracia, não só o 3G, como várias empresas, né? Meritocracia, você ser recompensado por resultado, e você acaba tendo as metas individuais. Então, como fazer esse balanço de meta individual dentro de uma equipe para que isso acabe não impactando o resultado coletivo? Ou seja, será que precisa ter metas compartilhadas dentro da equipe também? Como é que você vê isso? Eu acho que você, dentro de RH e dentro de gente de gestão dos últimos 10, 15 anos, tem uma bagagem interessante para dividir com a gente, até como é que funciona isso dentro do iFood hoje. Legal. Eu acho que esse é um grande questionamento que não só você, Edu, mas muita gente tem, né? Esse resultados individuais são antagônicos a resultados coletivos, né? E eu acho que eles não são, mas eles podem ser, tá? Eu acho que não é o resultado individual que ele é antagônico, e sim a situação, a conjuntura. Eu vou te dar 3 exemplos, tá? Legal. O primeiro exemplo imagine que tem uma empresa que só tem metas coletivas. Tá? Uma empresa só tem metas coletivas, está lá claro. O accountability das pessoas acaba ficando bastante difuso. Eu não sei o que eu preciso fazer, qual que é minha parte, qual que é meu pedaço, minha fatia desse bolo aqui, qual que é minha responsabilidade. Então, se você só tiver resultado coletivo, você pode acabar numa difusão completa de energia e de esforços. Pensa em uma empresa, uma empresa que ela não tem resultados coletivos, mas ela tem os resultados individuais, ou os resultados coletivos, eles não são não são claros para o resto da organização. O que você tem, as pessoas elas não entendem, não enxergam o todo, elas não enxergam o bolo todo, elas enxergam aquela fatia do bolo e elas acham que aquela fatia do bolo é verdade. Então você vai ter uma fatia de bolo de chocolate, uma de morango, uma de banana, uma de canela e por aí vai, um de fubá e por aí vai, né? Então você acaba não atingindo. E aí você imagina uma terceira empresa, tá? Que é a empresa que eu tento construir aqui no iFood, que eu tentei construir por onde eu passei. Que é uma empresa onde os resultados, os objetivos coletivos, eles são claros, as pessoas entendem claramente o propósito, para onde a gente está chegando, e junto com isso, cada pedaço estabelecido ele é claro. Tá? Edu, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, agora, travou um pouco o vídeo, mas agora estamos escutando bem. Tá, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, então, no terceiro modelo de empresa. O terceiro modelo de empresa, que é esse que eu tento construir aqui no iFood, eu tentei fazer isso nas empresas que eu trabalhei, é onde o objetivo coletivo ele é muito claro, as pessoas entendem claramente a direção para onde elas estão indo, e elas não só entendem isso, como elas entendem o desdobramento daquelas ações, o que tange a elas, ou seja, o que é a responsabilidade delas. Então você tem o accountability individual e a conexão com o todo, e a conexão com qual que é meu pedaço aqui desse bolo, qual que é a minha fatia desse bolo que a gente está construindo aqui. Esse acho que é o cenário ideal. Então não é uma coisa antagônica à outra, é muito mais você ter um modelo de desdobramento de metas que ele não foi estabelecido corretamente ou da melhor forma. Legal. Muito bem. Pessoal, quem quiser colocar perguntas no chat, a gente vai fazer aquela alternância de fazer algumas perguntas direto para o Vit também já durante a nossa live. Então fiquem à vontade de colocar as perguntas. E aí, Vit, eu quero dar um passo atrás e falar um pouquinho daquilo que a gente conversou naquele call de alinhamento, que você me disse, o papo que você teve com a tua equipe quando começou essa questão dessa pandemia e toda essa loucurada que a gente está passando, e quando você fala saber para onde a gente está indo e os objetivos claros, como é que foi aquele papo quando você teve com a tua equipe? A questão da vulnerabilidade que você trouxe. Pois é, né? Assim, quando eu paro para pensar na minha cabeça, Edu, eu acho que na minha cabeça eu vejo 3 principais obstáculos, né? 3 principais obstáculos para você construir um mindset que as pessoas sejam orientadas ao coletivo, tá? Vou dividir aqui um pouquinho, porque daí eu acho que esse contextualiza bem para responder a tua pergunta. Legal. Tá? Na minha cabeça, esses 3 principais obstáculos são humildade, vulnerabilidade e propósito, tá? Humildade, porque humildade para mim é entender que muitas vezes a ideia é coletiva, que na maioria das vezes não é a minha ideia, não é a ideia que eu tenho,
é a melhor ideia que deva ser implementada no grupo. E por que eu falo isso? Porque resultado coletivo é aquele momento em que você ser focado por resultado coletivo é aquele momento que você deixa o seu ego de lado, você acredita fielmente que aquela é a melhor, você tem a melhor ideia para ser implementada, mas você entende que o todo acredita que a direção talvez deva ser outra e você é humilde o suficiente para olhar e falar, pô, tá legal, talvez não seja exatamente o que eu estava imaginando, mas como eu acredito no coletivo, eu vou me embora nessa direção porque aparentemente ela é a melhor direção a ser seguida. Essa humildade, vulnerabilidade para você também se expor suas ideias, correndo o risco delas não serem aceitas ou delas colegiadamente não serem a ideia a ser implementada. Você precisa estar vulnerável lá a ser a pessoa que talvez não tenha as melhores ideias ou talvez tenha uma situação que você precise se fragilizar, onde você vai dar uma opinião e essa opinião depois ela não vai ser a opinião que vai ser estabelecida ali naquele momento. E propósito no sentido de você precisa ter um propósito claro que as pessoas entendam exatamente qual a direção que a gente está indo, por que a gente está indo, porque elas entendem as decisões que elas vão ser tomadas. Eu acho que tem duas coisas aqui para ressaltar, né? Eu acho que, e aí eu vou explicar o exemplo, vou trazer o exemplo aí que você trouxe aí do iFood, qual foi o primeiro comunicado que eu trouxe aqui para todo mundo. Uhum. Acho que humildade para mim, desses 3 obstáculos, Edu, Penélope e todo mundo, para mim acho que ele é um dos maiores desafios que a gente tem para implementar essa cabeça, esse mindset de resultado coletivo. E tiveram 2 situações que eu passei na minha vida que eu acho que foram transformadoras nesse aspectos de humildade, tá? E uma, Penélope, tem até a ver com um grande amigo meu que ele é britânico também. Uma vez eu estava num jantar, estava eu, minha esposa, uma amiga da minha esposa que é brasileira e mais o marido dessa esposa que ele é britânico, e aí acabou tendo uma discussão ali entre o casal e depois a gente acabou, os meninos para um lado, as meninas para o outro, a gente acabou discutindo e ele virou para mim e falou assim, pô, sabe qual é o problema de vocês brasileiros? Vocês são apaixonados pelas ideias que vocês têm e vocês não abrem mão dela. E aquilo lá me chamou bastante atenção, né? Porque a gente realmente né? O Brasil é um país extremamente polarizado, a gente é apaixonado pela opinião nossa, e se não seguir a opinião nossa, e me incluo nesse grupo, né? Se não seguir a nossa opinião, a gente vai ficar pé da vida, né? Mas foi um negócio muito marcante que eu percebi que essa opinião forte, essa paixão pela opinião, ela é muito, muito mais cultural do que alguma coisa que ele seja uma verdade absoluta no mundo. Eu pude perceber na Ásia também que essa humildade em relação à ideia ali, ele é muito, em muitos países, ele é muito bem recebida. E o segundo evento que foi, eu sempre tive uma paixão e uma obsessão pela Coreia do Norte, e quando eu estava na Ásia, ela falou, pô, eu tenho que visitar agora a Coreia do Norte, né? Não tem como escapar. Eu já assisti mais de 50 documentários, li 100 artigos, sempre tive uma paixão pela Coreia do Norte. Falei, pô, eu tenho que ir lá. Tava lá na Ásia, e aí eles têm um negócio que eles chamam os Mass Games, né? Que é como se fosse uma abertura das Olimpíadas. Pô, é o evento mais bonito que eu já vi na minha vida. Aí eu fui lá para a Coreia do Norte. E aí, chegando na Coreia do Norte, cruzando o aeroporto, aquela revista, aquela confusão toda, você imagina um país extremo, o país mais fechado do mundo, eu acho, né? E aí, logo na sequência, a gente encontra o guia local nosso, né? Que é um guia norte-coreano que estava lá na frente. E eu, assim, só pronto para ver, né? Onde é que estavam as pessoas presas, campo de concentração, aquela coisa, tudo que eu tinha visto na TV, né? Eu estava lá para provar que a minha ideia, a minha realidade, o meu preconceito, ele era verdade. E aí o guia virou para a gente e falou assim, pessoal, eu queria humildemente pedir para vocês vão passar uma semana aqui com a gente, eu queria que vocês esquecessem tudo que vocês já ouviram na Coreia do Norte, que vocês ouviram por pessoas que não são daqui, e eu queria que vocês abrissem a cabeça para escutar a nossa versão da história. E, pô, foi a viagem mais transformadora. Eu já conheço mais de 30 países do mundo. Essa foi, sem dúvida, sombra de dúvida, a viagem mais interessante, mais enriquecedora que eu tive na vida. E justamente porque eu abri a cabeça e tentei entender o lado dele, né? Imagina uma situação dessa. Então, acho que foram 2 momentos que me marcaram demais, assim, como humildade para nem sempre a sua ideia é a ideia mais estabelecida. Né? E aí, voltando um pouquinho, respondendo a tua pergunta, eu dei uma volta longa, né? Prometo que eu não vou ficar dando muito. Vamos até a Coreia do Norte, mas valeu a pena. Mas voltamos. Eu acho que o grande ponto foi, eu chamei meu time, logo rápido quando veio essa pandemia, falei, pessoal, vamos combinar um negócio aqui. Ó. Eu trabalhei em ferrovia, trabalhei em empresa de alimento que vende comida de caixinha, ou seja, não tem coisa mais ultrapassada e estou agora em tecnologia. Então, eu não sei o que eu estou fazendo aqui direito ainda. Estamos juntos aqui, tá, pessoal? Mas o que eu sei é que se a gente não tiver empatia, a gente se mata. Tá? Então, a palavra que a gente estabeleceu, a gente falou, pessoal, se tem o fundamento básico aqui nosso, os alicerces de tudo que a gente vai fazer, todas as decisões que a gente vai tomar, vai ser empatia. E eu não sei como sair dessa situação que a gente está vivendo aqui de quarentena, etc, etc.
Eu acho que o resultado foi bastante positivo, tá? O resultado porque a gente fez uma série de coisas, a gente fez o primeiro onboarding online do país, a gente acabou de lançar essa semana, a gente lançou uma creche online. Eu não conheço nenhuma outra empresa que está oferecendo creche online para os funcionários. A gente revisou todos os benefícios e fizeram uma série de outras coisas, e tanto que o que eu mais estou fazendo agora é fazendo benchmark que outras empresas querem aprender com o que o iFood tem feito aqui, que foi uma grande revolução. Então, acho que foi muito legal, porque acho que a partir do momento em que a gente virou a chave e falou, pessoal, eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei como a gente vai sair dessa, mas o que eu sei é que a gente precisa ter empatia e entender que a comunicação remota é muito mais difícil, você não está de frente a frente com a pessoa, que você consegue entender, você, no mal entendido, você consegue ir lá, descer no andar daquela pessoa, ir para a mesa daquela pessoa e acertar tudo aquilo lá. Então, vamos ter empatia e não sei o que vamos fazer, vamos criar esse negócio junto. Voltando, né? Então, acho que os principais obstáculos para você criar uma cultura de resultados coletivos, como eu falei, né? Acho que é humildade, vulnerabilidade e propósito, e eu acho que eu tentei colocar isso, aplicar na prática aqui nessa situação que apareceu, que a gente não sabia para onde estava indo. Muito legal. bom. Quando você falou de humildade, os exemplos que você trouxe me remeteu muito ao conflito produtivo que a gente fala, né? De colocar a nossa ideia do lado para escutar os outros, ter essa cabeça aberta para ouvir as ideias do outro, e também ter a humildade quando não é a nossa ideia que é escolhido, de poder ter o comprometimento com aquilo mesmo assim. Então, eu acho que esse característica de humildade, ela cabe muito bem dentro desse conflito produtivo da metodologia. Muito interessante escutar esses exemplos, essas experiências de vida que está te ensinando sobre isso, e com certeza a empatia é fundamental. Muito interessante essas características. Obrigada. Muito bom. Eu quero de novo o protocolo aqui e parar minhas próximas perguntas para que a gente possa endereçar três perguntas que tem no chat aqui. São perguntas bem legais. Vou pedir para o Guilherme abrir o microfone da Fabiana Tempesta, que foi a última pergunta que eu vi aqui. Se a Fabiana estiver com a gente, ela pode perguntar diretamente para o Vit, porque eu acho que é uma pergunta bem interessante, até pelo fato de ser o iFood, uma empresa de tecnologia, e ela está direcionando para isso. Fabiana, está com a gente? Sim, tô. Legal, vontade. Conheço o Gustavo já há um tempo e, enfim, eu trabalho também com profissionais da área de tecnologia, e a gente tem uma imagem de profissionais de tecnologia muito focados no individualismo, né? Eles gostam, principalmente os devs, eles sentam no computador, gostam de trabalhar e muito sozinhos, né? Então, a minha pergunta, né, na verdade, assim, qual que é o maior desafio de trabalhar esses resultados coletivos com um grupo de pessoas que, em sua maioria, né, não generalizando, mas tem essa tendência de trabalhos individuais? Legal, boa pergunta, Fabi. Conheço a Fabi de outros carnavais aqui. Na verdade, Fabi, por incrível que pareça, eu acho que eu tinha essa imagem também antes de chegar no iFood, né? Eu tinha a imagem que o cara de tech ou a menina de tech, elas eram aquelas pessoas que sentavam no computador ali, trabalhavam e não se comunicavam com ninguém. E foi que eu dei a cara na parede e descobri que essas pessoas, assim, elas são extremamente coletivas, extremamente organizadas e se comunicam muito bem. Inclusive através de uma ferramenta que eu comecei a utilizar recentemente, que é o Slack. Eu sei que pareço alguém das cavernas falando que eu comecei a usar o Slack agora, né? Mas, e eles se comunicam de uma forma, é um outro tipo de comunicação, né? Uma comunicação que talvez para outros grupos de pessoas que não estão acostumados pareça um tom mais individualista, mas eles se organizam, criam canais, são extremamente engajados, se comunicam excessivamente. Então, eles são organizados e eles são coletivos, mas de uma outra forma, né? Eu acho que o principal o desafio, acho que é o desafio de a gente conseguir falar a linguagem deles. Tá? Porque para você criar o resultado coletivo, o principal desafio é você conseguir transmitir, comunicar de forma clara qual que é o propósito e para onde você está indo. Tá? E a gente está acostumado, né? Fazer aquele stone hall, pegar um microfone, mandar uma mensagem, e talvez a forma como eles se comunicam seja de outra forma, né? Seja em fóruns menores, sejam com discussões, eles são menos passivos, eles são mais ativos, gostam de discussões, eles gostam de dar um deep dive ali nos assuntos lá. Então, acho que é muito mais o desafio virar a chave
e entender que a forma tradicional como a gente aprendeu a se comunicar talvez não funcione para esses grupos. Não funciona, não funciona. É outro bicho ali, é outro bicho, é outra forma de comunicação. Eu tive até uma provocação aqui para o Edu e para a Penélope aqui fazer técnicas de apresentação para pessoas de tecnologia, que é uma outra técnica. Online. Estou aprendendo online, ainda. Online. O coronavírus está forçando a isso, não tenho a dúvida. Mas legal, tem mais 2, 3 perguntas muito interessantes aqui. Você finalizou, Vit? Finalizou, né? Finalizei. Não. Tem a pergunta aqui, que foi a primeira, que é do Marcos Moraes. Guilherme, se você conseguir nos ajudar aí. Ô Gui, eu vi você tomando alguma coisa aí, não era cerveja não, pareceu cerveja, não é cerveja não, né? É chá. Pô, ele veio um susto agora, não, mas... É o novo normal. É o novo normal, mas se bem que seria bom, é quase feriado, a cervejinha vai bem. Vamos lá, Marcos Moraes, tem uma pergunta boa para o Vit aqui, se ele estiver com a gente. Marcos, seu microfone Olá. tá... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela disponibilidade aí da live, muito bacana a iniciativa. Eu queria pedir para o Vit compartilhar conosco um pouquinho da experiência dele a respeito dessa questão bastante complexa que a gente levantou ali no início da fala dele sobre percentual de variável, especialmente para o pessoal que precisa de metas individuais, e ele trouxe bastante no discurso isso, do quanto metas individuais são relevantes para o pessoal que é bastante competitivo, mas também, ao mesmo tempo, como eu coloco um equilíbrio disso em metas colaborativas do time todo, para que a caneta não caia às 6 da tarde quando a gente está longe da meta, por exemplo, e a gente consiga um bom equilíbrio ali de metas individuais e do grupo para o alcance e desenvolvimento das metas do negócio. Marcos, tua pergunta aí é de $1 trilhão, tá? Que é uma pergunta que ela parece simples, mas é uma pergunta que eu me deparei me perguntando várias vezes, tá? E aí você colocou alguma coisa bipolar, tá? Você colocou de um lado as metas coletivas e de um lado a meta individual, tá? Eu queria trazer um terceiro elemento aqui, que é o que eu tento perseguir, tá? Eu acho que, primeiro, pegando essas duas metas que você mencionou, a individual e a coletiva, para mim é sempre uma multiplicação delas, né? Então, eu acredito que a melhor forma de você pagar um bônus, né? Pagar um bônus é uma forma como você reconhece, você aplica a meritocracia através desses reconhecimentos, né? Para mim, se você atingiu 80% dos seus indicadores individuais e a companhia atingiu 100% ou 90%, deveria ser multiplicação. 80% do teu atingimento individual e 90% do atingimento coletivo, ou seja, do atingimento da empresa. O terceiro elemento que eu estou mencionando aqui é que o teu atingimento individual, que é um negócio que a gente está estudando agora para implementar no iFood, é que o teu atingimento individual, parte da avaliação do teu atingimento individual é o quanto as outras pessoas ao seu redor têm de percepção que você colaborou para aquele resultado coletivo. Tá? Porque você consegue avaliar você consegue avaliar nessas 3 dimensões, né? Você avalia o que você fez dos KPIs que você tinha, o que a empresa fez, e você cria um elo de ligação entre o que você fez e o que a empresa fez, o quanto você colaborou para outras pessoas que não estavam nos seus indicadores também atingirem o resultado delas, e com isso atingir o resultado coletivo. Então, eu sempre vejo, acho que é uma combinação, eu acho que não tem um peso ou outro, eu gosto de uma multiplicação, porque uma coisa está bastante ligada à outra, ou seja, se você atingir 100% dos seus indicadores, vai receber 100%. Se multiplicar e a companhia não atingir os objetivos dela, vai ser 100% multiplicado por 0, que vai ser igual a 0. Então, eu gosto dessas coisas bem ligadas. Eu não imagino que seja uma coisa ou outra. Eu gosto dessa ligação e também não gosto muito de peso. Porque senão você fala que o coletivo é mais importante do que o individual é mais importante que o coletivo. Então, quando você multiplica, você coloca essas duas coisas intrinsecamente ligadas. Legal. Eu acho que eu escutando a pergunta e a tua resposta, Vit, me remeteu aqui a um vídeo que a gente usa bastante quando a gente faz o nosso treinamento, quando a gente entra dentro de resultados coletivos. Bem engraçado, eu vou tentar representar para vocês o que acontece de maneira muito simples. Então, é uma equipe que está conversando sobre como é que estão as vendas, e a CEO traz, olha, a gente está vendo que a gente teve um declínio aqui de 30% nos leads, nas nossas vendas. E uma pessoa fala, eu não tive 30% no meu resultado de perda, não. O outro fala, eu também não.
E aí acaba sobrando para uma pessoa só ou duas pessoas que acabaram tendo um impacto muito maior nesse declínio. Mas talvez o mais importante aqui é o mindset do grupo, é o mindset da equipe. Que de fato você tem a tua meta individual, mas não é porque eu atingi a minha meta, digamos, que eu não possa ter um braço longo e ajudar a minha equipe ou outra pessoa a atingir a dela também. Né? Eu acho que está muito ligado também a criar esse mindset colaborativo ou coletivo dentro da equipe, da sua equipe. Né? E eu acho que, aproveitando o teu gancho, Edu, teve um grande exemplo que eu aprendi também na Marra, que foi um tapa na cara que eu tomei, que, pô, na minha empresa anterior, eu fui, logo no começo, né, eu fui reclamar do outro VP, do VP de operações, né, então tava lá, cheguei pro nosso Zone President, cheguei, pô, cara, não tá me ajudando, não sei o que, não tá acontecendo, não sei o que. Ele falou, eu não falo individualmente sobre outra pessoa e nunca vou falar na minha vida. Se você quer resolver o problema, você traz ele aqui, senta eu e você aqui juntos, eu, você e ele juntos e a gente resolve esse problema. E aquele negócio foi marcante para mim, né? Pô, e aí eu aprendi que no final das contas é muito exemplo do líder, né? Se um líder ele é passivo, a partir do momento que ele faz uma provocação, estamos 30% abaixo nas vendas aqui do determinado cliente, e alguém no meu time vir falar, a culpa não é minha, eu mato essa pessoa na hora. Acho que você tem que matar o mal ali pela raiz, porque senão se você tolerar, as pessoas começam através do seu exemplo a entender o que é tolerado, o que é risquito, e aí você acaba criando e aquele negócio vira igual aquela erva daninha, né? Não sai de lá nunca mais. Verdade. Legal. E essa fala dele de eu não vou falar dele sem ele, isso remete muito no accountability aqui do quarto comportamento para quem não esteve no último live, esse accountability de peer-to-peer. Então, cada colaborador, membro de equipe, cobrando o outro o que é preciso e não ir para o chefe para fazer isso. Não é só o chefe que vai cobrando, mas os pares mas vem do líder. Se o líder não é preparado para fazer, não faz, também os pares não vão fazer. Que ótimo exemplo, Viti. Obrigada. Legal. Tem uma outra pergunta, Viti, aqui da Luciana Lousas. E eu acho que um comentário teu despertou bastante curiosidade no pessoal. E a Luciana, se ela estiver por aí, Gui, se você conseguir desbloquear o microfone dela, Lu, fique à vontade para falar com o Viti. Oi, tudo bem, Viti? Eu trabalho aqui na Stone, a gente está fazendo diversas iniciativas, até meu gestor, Juliano Becker, super tem contato contigo. E a gente faz alguns benches para entender realmente quais são as iniciativas nesse tempo de crise, né? A gente fez algumas dinâmicas tanto de funcional, algumas coisas de happy hour online e tudo mais. Você citou a questão da creche. Então, eu fiquei muito curiosa para entender como que vocês organizaram isso. Já fiquei imaginando um monte de criancinha vendo Baby Shark. Então, realmente, como que foi essa iniciativa? Como que vocês estão fazendo? Boa. Acho que não teve Baby Shark ainda, mas a gente está começando. Talvez tenha no futuro, eu não sei. Eu acho que, Luciana, dou um passo para trás e volta naquela empatia, né? Então, o que a gente tentou fazer foi tentar usar, fazer um demographics aqui da nossa população para entender como que as pessoas estavam sobrevivendo a esse isolamento, né? E pensando em empatia, aí eu vou puxar um pouquinho a saidinha para o meu lado. Pô, eu tenho duas meninas, né? Tem uma menina de 2 anos de idade e uma de 3 anos e meio. Então, tô aqui em casa, aqui informado, eu, minha esposa, essas duas crianças aí, nossa, Jesus amado, terríveis. E aí eu falei, meu, e é engraçado, porque não tem nada a ver com a criação do Creche Online, mas vou dar um exemplo, né? A gente não sabia muito como entreter. A minha filha mais nova, o span of focus dela, o span de focus, o tempo que ela consegue ficar focada, é cronometrado 27 segundos. Ela não consegue ficar mais do que isso daí. Eu falei, meu, como que eu consigo, sei lá, fazer ela ficar focada em uma atividade mais de 1 minuto? E aí, brincadeiras à parte, minha esposa, ela escutou de uma amiga dela, da professora da mais velha, para pegar e fazer uma brincadeira, que era pegar 3 garrafas PETs e 3 tipos de grão, né? Feijão, arroz e milho. E aí tinha que convidar as crianças para ficar colocando um tipo de grão por tipo de garrafinha, né? Então, milho, vai 1 milho por vez, né? Até encher a garrafinha. Depois do milho, feijão e o arroz. E elas ficaram entretidas quase 1 hora. Eu falei, meu, isso é mágica. Isso é mágica.
Você conseguiu entreter minha filha por um... E aí eu fiquei pensando, pô, será que tem alguém que consegue dar um conselho para os pais que têm crianças nessa idade, ou um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha, para ajudar essas pessoas a terem repertório? A grande discussão foi como é que essas pessoas têm repertório do que brincar. Muitas dessas pessoas que estão agora se vendo 24/7 com os filhos, elas nunca passaram mais do que, sei lá, algumas horas, ou alguns finais de semana, ou algumas férias, né? Agora você imagina fazer esse full lockdown aí. Então foi um pouco mais com esse espírito de tentar imaginar como que os pais ou as mães que trabalham no iFood estavam sofrendo, ou estavam lidando com essa situação e como ajudar. Então o que a gente fez? A gente procurou alguns parceiros que pudessem, dar uma mentoria para os pais, 2, gerar conteúdo e repertório para que os pais pudessem brincar com os filhos. E 3, fazer sessões online, tem 40 minutos por dia, que é o momento onde você tem um pré-trabalho, onde algumas atividades você tem que preparar com seus filhos. Depois, durante 40 minutos, tem a instrutora que vai lá, explica o que tem que ser feito, etc. E depois daqueles 40 minutos lá, você tem que terminar e fazer a atividade. E a gente separou em 3 grupos, de 0 a 2 anos, 2 a 4 e 4 a 6, porque a gente acha que esse é um período mais crítico, porque a partir de 7 anos para frente é um pouco mais autodidata, consegue se virar sozinho, um pouco mais independente, etc. Então a gente está testando, tá, Luciana? A gente está fazendo agora esse é o primeiro mês aqui, está tendo uma busca muito grande, impressionante. O feedback tem sido muito positivo, a gente já fez alguns ajustes aí, e a gente está usando o canal nosso do Workplace. Tá? A gente discutiu bastante qual canal conseguir colocar os pais. E tem que ser uma atividade supervisionada, não é botar um Peppa Pig e deixar lá assistindo por horas e horas a fio e o sotaque britânico da Peppa, não. É atividade em conjunto, os pais, etc. Ô Viti, essa live está muito legal. Essa live está muito legal, porque eu acho que a minha esposa está nos assistindo, a Renata Esguari está aí, eu vi o nome dela. Tenho certeza que ela já anotou a atividade da garrafinha para fazer com o nosso pequeno de 1 ano e meio também. Surreal. Porque se as tuas têm 27 segundos aí de attention span, eu tenho uns 5 segundos, é impressionante. Muda rápido demais. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de trazer, por favor, a pergunta do Luiz Zux. Luiz, você está aqui? Oi, me ouve? Sim. Qual é a sua pergunta, por favor? A pergunta que eu tinha feito é o seguinte: é muito comum nas empresas, de uma forma geral, onde os gestores são ditadores, né? A regra é essa para todo mundo. Aí quando o Viti fala sobre a humildade, que é uma coisa super bacana de você ter humildade, aquilo que ele falou, de repente aquilo não seguiu do jeito que eu queria exatamente, mas o coletivo, vamos seguir nessa ordem, é muito bacana. Como você lida da melhor forma quando um liderado que está ali, alguém específico da equipe, ele não tem a humildade, ele quer fazer prevalecer a ideia dele, né? Ou seja, vem de cima para baixo a humildade, mas ali você encontra como agir nesse meio, sendo que é um funcionário bom que tem a sua produtividade, né? Boa, Luiz. Putz, boa, Luiz. Cara, é um bom ponto, tá? Eu acho que eu não, na verdade, assim, para ser sincero, eu não tenho a resposta para essa pergunta aí. Eu tenho uma opinião, tá? A minha opinião é que todo mundo consegue aprender, né? Acho que eu dei alguns exemplos aí de coisas que eu aprendi aí na vida aí também. Pô, eu saí daqui, fui para a Ásia lá, cheio de opinião, voltei sem nenhuma opinião. Quando as pessoas me perguntavam o que você... Eu falei, sei lá, o que vocês acham aí? Vamos entender mais o coletivo. Então, acho que as pessoas podem aprender, mas tem algumas pessoas que não conseguem aprender, né? E eu tenho um termo também que é muito usado na cultura do Netflix, que fala do Brilliant Jerk, né, que são aquelas pessoas que elas atingem resultados estratosféricos de forma individual, mas o sacrifício e o preço pago, ou seja, o efeito colateral daquele atingimento, ele mata todo mundo ao redor, né? Então, se você acha que o resultado coletivo é algo que deva ser buscado e você tentou, você deu treinamento, fez coaching, tentou ajudar aquela pessoa e aquela pessoa não foi, para mim, essa pessoa começa a se encaixar um pouquinho no Brilliant Jerk e eu tento me desfazer o mais rápido possível desse perfil. Porque ele não é condizente com aquilo que você está querendo criar no grupo, e não só não é condizente, como ele é oposto ao que você está... Então, eu tentaria ajudar o máximo possível, acho que as pessoas aprendem, feedback, e às vezes eu gosto também do feedback bastante duro, né? Para você chacoalhar as pessoas, acho que você tem que dar, às vezes, alguns feedbacks duros, e feedbacks duros, eles marcam as pessoas, né? Eu lembro, por exemplo, a gente tinha hoje era um grande amigo meu, e sempre foi um puta profissional, e era um cara super bom,
que estava almejando uma posição de diretoria, mas ele tinha algumas atitudes assim extremamente infantis dentro da empresa. E ele pediu um dia, me chamou para um café e falou, pô, vem para cá me dar um feedback, por que eu não viro um diretor, né? Eu falei, ó, eu vou tentar te explicar aqui. Eu expliquei para ele, falei, cara, antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu te amo, pô, eu adoro você, eu quero trabalhar pro resto da vida contigo, e eu quero o seu bem, e esse feedback vai ser pensando no teu bem, mas eu não consigo te explicar de uma forma melhor. Eu acho que meu sobrinho de 12 anos tem uma maturidade maior do que a sua. E aquilo marcou ele. Então foi chocante aquilo lá para ele. E aquilo marcou, inclusive hoje, 5 anos depois, a gente se reencontrou pouco tempo atrás, e ele falou, cara, foi o melhor feedback que eu recebi na minha vida, mudei, virei diretor, e o cara tá super bem, tá super feliz. Então, assim, a resposta primeira seria, Luiz, tentar salvar o máximo possível, dando feedback, às vezes indo até para o extremo, antes de você evitar demitir o funcionário ou a funcionária, que eu acho que todo mundo consegue aprender, evoluir, mas em alguns momentos você tem que se desfazer se você quer criar um ambiente coletivo e aquela pessoa está nadando, remando contra a maré, como diz o ditado. Legal. Obrigada, Desculpa, Viti. Pena, vai lá. Obrigada para isso. É interessante, né? Porque nesse exemplo, essa pessoa ela queria fazer melhor, né? Ela simplesmente não sabia como. Então, pode ser, Luiz, que tem essas pessoas que não sabem como fazer e precisa de uma mão para estender a mão e falar o que está acontecendo e o que precisa acontecer para melhorar a situação. Tem pouca gente, né, que realmente quer ser maldoso. E também são ambientes diferentes. Então, uma pessoa que realmente não encaixa dentro da coletividade, talvez ela não esteja feliz ali. Então, provavelmente, eventualmente, vai buscando outros campos também, onde que eles podem fluir. Legal, obrigada, Viti. E eu queria pegar esse teu gancho da história do feedback, Viti, porque eu não sei se a gente acabou falando isso na última live sobre accountability, mas o que você deu para esse cara foi um presente, né? Porque feedback, na verdade, é um presente. As pessoas fazem coisas diferentes quando recebem um presente. Tem aquelas pessoas que já abrem o pacote, vestem na hora e saem usando. Puxa, caiu super bem para mim e vou começar a usar já. Tem aquelas pessoas que abrem, olham... legal, mas não para esse tipo de ocasião, vou usar quando for mais apropriado. Tem outras pessoas que recebem um presente e sequer abrem o presente, deixam encostada e nunca vão usar. E tem aquelas que já passam para um outro diretamente, né? Sem sequer olhar o que é aquilo. Então, de fato, você está aberto a esse tipo de feedback, é um presente você conseguir... É um ato de amor. O Lencioni fala, né, que o feedback não é nada mais do que um ato. Você só dá feedback para pessoas que você se importa, para pessoas que você quer que melhorem, né? Se tem alguém que não tem uma importância para você e está fazendo, você não vai dar o feedback para aquela pessoa, né? Você não vai ajudar a melhorar, né? Legal, vamos lá. Temos mais algumas perguntas aqui, o nosso tempo está passando, a gente tem mais 10 minutinhos, e aqui eu acho que a Jéssica Oliveira, se a Jéssica estiver com a gente ainda aqui, a Jéssica tem uma pergunta interessante. A Jéssica tá, né? Você estava fazendo uma creche online, que eu vi teu filho... Jéssica, tá, né? Legal. Faz a pergunta para o Viti aí, Jéssica. Tô me sentindo o Davi em frente ao Golias aqui, né? Eu sou pequenininha. Desse baita cara aí. Obrigada. Obrigada pela live. Então, a minha questão é bem simples e acho que está todo mundo pensando sobre isso, né? Se as iniciativas implementadas agora vão ficar depois da quarentena, né? Eu trabalho aqui na Irlanda e o mercado é diferente do Brasil. Eles não acreditam muito nesse negócio online, eles são trabalhadores que querem estar ali olhando para você o tempo todo. Eu queria saber, no Brasil, se há uma possibilidade dessas iniciativas serem implementadas a longo prazo. Boa pergunta. Uau, como é que eu respondo essa pergunta? Jéssica, acho que vou tentar trazer um pouco para a minha realidade e com algumas pessoas que eu tenho falado bastante, né? Eu acho que é inevitável falar que tem um novo normal que ele vai ser criado agora, tá? Acho que uma das palavras que pouca gente conhecia no passado e agora todo mundo fala é o remote first, a cultura de remote first. E uma outra expressão também é a comunicação assíncrona, né? Como é que você cria uma cultura? Eu tenho feito muito benchmark para isso daí. E é curioso dizer, você fala dos irlandeses, né? Você fala dos britânicos aí,
pô, imagina, né? São milenares, aí contando uma história, então você tem um apego à tradição muito maior, né? E o Brasil, a história do Brasil é muito mais recente, então a gente é muito mais aberto, talvez, aqui para algumas coisas novas, mas não conheço muito mais para ficar falando, não. Eu acho que vou dar um exemplo aqui, acho que é um exemplo meu, talvez. Há um mês e meio atrás, eu era absolutamente contra, não absolutamente, mas era contra o trabalho remoto. Eu achava que não tinha nada esse negócio. Só para você ter uma noção, o ano passado, quando eu estava morando em Singapura, eu dormi fora 153 dias úteis, que eu passava viajando em todos esses países que eu mencionei quando eu estava lá na Ásia. Ou seja, foi muito prejudicial para acompanhamento do crescimento das minhas filhas. Mas é porque eu acreditava que precisava estar lá pessoalmente e estar com o time, não sei o quê. Se eu voltasse, acho que eu talvez tinha viajado 1/3 do que eu viajei o ano passado, porque eu acredito que essa cultura de trabalho remoto ela vem para ficar. Então, acho que a cultura de trabalho remoto é uma cultura que vem para ficar muito. Acho que todo mundo se beneficia disso, né? As pessoas que têm um longo trajeto, percurso para o trabalho, conseguem ficar mais tempo com a família. Eu acho que tem uma série. Se você quiser, eu até estava brincando com um time meu, eu falei, pessoal, se você quiser passar 3 meses em Portugal, que você quer tirar lá um semi-sabático, trabalhar meio período, você pode, você continua trabalhando, né? Porque agora a distância ela começa a virar um negócio que antigamente ela era um fator extremamente impeditivo, e agora não. A tecnologia ela acaba não virando tanto esse fator contrário a essas coisas. Então as pessoas podem muito mais. Então acho que o trabalho remoto ele vai ser alguma coisa que ele vai perdurar. O que é prejudicial para as pessoas que não têm cabeça aberta para aprender, né? Então o trabalho remoto e a comunicação assíncrona, né? Porque muitas vezes você tem que tomar decisão. Hoje, quando a gente fala de tomar decisão, você pensa numa reunião, você fala com uma outra pessoa, um grupo, tomar uma decisão e chegarem numa conclusão. E muitas empresas que estão muito evoluídas no trabalho remoto, elas falam de comunicação assíncrona, que são discussões que eles utilizam e-mail, Slack ou qualquer outro canal de comunicação, e ali eles vão elaborando de forma muito clara, se comunicando e chegando a tomar decisões. Então, trabalho remoto é uma coisa que veio para ficar. Uma outra coisa que eu tenho a impressão que veio para ficar também é a empatia. As empresas que sobreviver agora são empresas que durante esse período elas estão sendo muito empáticas, né? Eu tenho impressão, tá? Eu posso estar de repente um pouco errado, mas as pessoas porque no final das contas essa crise, para mim a crise ela leva à tona o que você tem de melhor ou pior, tá? E se você não teve empatia ali e você trouxe o teu pior, acho que você acaba destruindo a cultura ali. Então as empresas que vão sobreviver, eu tenho uma grande crença que vão ser as empresas que vão ter muito mais empatia. E um terceiro ponto, acho que é o benefício flexível, né? Porque a gente tem aquela cabeça de criar uma persona só como funcionário, aquela persona que vai para o escritório todos os dias, blá, 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 e tem o mesmo ritual que todo mundo. E a gente agora com trabalho remoto, algumas outras opções e tendo mais empatia, a gente começou a descobrir que existem várias personas. Então o modelo que eu ofereço de benefício hoje para uma pessoa do iFood que tem 2 ou 3 filhos versus o modelo que eu ofereço para uma pessoa também do iFood que é uma pessoa de 26 anos, super jovem, que não tem filho, não tem nada, completamente diferente, são outras necessidades. Aqui a creche é importante, aqui não é. Aqui a academia é super importante, talvez aqui ela não seja. Aqui um dinheiro para comprar alguma coisa diferente seja importante, para aqui talvez um vale-refeição que seja maior. Então o mercado de benefícios eu acho que vai dar uma boa aquecida depois. E muitas empresas eu vejo também fazendo um ajuste de benefícios. Então, acho que essas são 3 coisas, pensando um pouquinho do lado de dentro, tá, da cultura das empresas. 3 coisas que eu acho que vão mudar bastante. Então, empatia, o trabalho remoto e também a parte de benefícios, acho que muda bastante. Tem várias outras coisas, né, mas para não ficar criando uma lista enorme, que acho que essas 3 coisas vieram para ficar. E outras coisas, acho que podem ser que morram depois. Por exemplo, uma creche online da vida, eu não sei. A gente não sabe ainda, né, se ela vai sobreviver ou não. A gente está testando. E a gente testa sem medo de errar. Um negócio bonito na cultura da iFood é que a gente não tem medo de errar, a gente incentiva o erro, as pessoas celebram. O nosso CEO ele fala, pô, eu erro 99% das vezes, e você? Então, acho que é exatamente isso. Talvez funcione para agora e depois para depois ele não seja uma realidade. Legal. A gente tem tempo para mais 1 ou 2 perguntas. Tem a Tayana Taide, que perguntou faz um tempinho aqui. Eu deixei passar a tua pergunta, Tayana, me perdoe. Se o Guilherme puder liberar o teu microfone, se você estiver com a gente ainda, você pode perguntar diretamente para o Vit a sua pergunta. Vamos lá, Tayana. Será que a Tayana está aí? Eu não sei se... Bom, eu posso fazer a pergunta dela aqui.
Ela faz a seguinte pergunta, Viti, como é que você vê a carência e a necessidade de plateia das novas gerações, que agora estão mais isoladas e estão ainda mais carentes? Duro, né? Não tem eu não sei, não, porque as redes sociais, elas acabam virando como uma plateia já diferenciada, né? Você tem o TikTok, você tem o Instagram e o Facebook. Acho que a grande mudança vai ser que a plateia, que para muita gente hoje é um palco cheio de gente, não sei o que, esse conceito tem mudado, né? Tem mudado para as redes sociais, para lives e para algumas outras coisas. Com certeza vai mudar. A plateia da nossa geração não vai ser a plateia da geração. Opa, será que perdemos o Viti aqui? Acho que perdemos o Viti. Gui, você está por aí, Pam? Ou será que foi a minha que bloqueou? Uhum. Não, acho que caiu mesmo. Perdemos o Viti. Ele está tentando voltar. Legal. Do Penélope? Oi. Agora sim, vamos lá. Vai lá. Conseguiu pegar minha resposta ou não? Não, né? Não. Faltou a parte final. Faltou a parte. Então, não, é o que eu falei ali, eu acho que eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre essa plateia aí, mas com certeza ela já vem mudando, né? Ela vem virando essa rede social aí, a plateia do Facebook, do Instagram. Inclusive, esse é o motivo pelo qual eu saí do Facebook e Instagram, não tenho, porque não é a vida como ela é, né? Mas eu não sei como é que tá hoje, porque eu saí já faz muito tempo aí, mas eu imagino que possa ser que ele se acentue ainda mais. E agora tem o TikTok, né? O TikTok está crescendo num tamanho aí maluco. Eu lembro, eu estava lá na Ásia quando foi lançado lá. O TikTok é uma outra dessas febres aí que vira uma plateia aí para essas pessoas aí, mas eu não tenho uma opinião formada muito, não. Legal. Eu vou fazer um fechamento aqui, depois eu vou passar para a Penny, passo para você, Viti, você fecha a nossa live aqui. Mas eu queria trazer uma história, fazer uma analogia com uma história real que aconteceu, e o Lencioni conta isso de uma maneira muito bem. Eu vou simplificar essa história, porque ela tem tudo a ver com o foco no resultado coletivo. Para quem gosta de séries, tem uma série nova do Jordan que chama-se Arremesso Final, que é muito legal, por sinal, na Netflix, do Michael Jordan. E essa história está ligada com o que o Lencioni conta de uma final de campeonato, onde o Bulls estava na final do campeonato, o Jordan não jogava mais no time e o Scott Pippen era o número 1 do time, né? E faltava 5 segundos para acabar o jogo e a bola era do Chicago Bulls e o Phil Jackson, coach na época, chamou o timeout e ele criou uma jogada onde a bola não iria para o Pippen, que era o jogador mais famoso, o melhor jogador da equipe, e iria para um outro jogador. E o Pippen falou, não, mas eu sou o melhor jogador do time. E se a bola não vier para mim, nessa última vez eu não vou jogar. E aí o Phil Jackson, não, você não entendeu. A gente vai criar uma jogada onde eles vão achar que a bola vai para você, porque você vai ser o mais marcado, você é a estrela do time, mas a gente vai passar para o Tony Kukoc e ele vai estar com a bola. Ele falou, não, eu sou o melhor do time, eu sou o número 1 do time, se a bola não vier para mim, eu não jogo. E aí o Phil Jackson fez o quê? Colocou o melhor jogador dele no banco. E aí eles deram a jogada, irrelevante o que aconteceu no final, eles acertaram, ganharam, mas o Lencioni fala que esse é o espírito do individualismo e não de pensar no coletivo, ou seja, uma jogada que seja melhor para o time e não para apenas um jogador. Você acha que ele acertou, Viti, em colocar o Pippen no banco nessa jogada? Pô, sem dúvida. Acho que é parte daquele exemplo lá, né, daquela pessoa brilhante que entrega resultado, etc. Mas não pensa no coletivo, né, o famoso brilliant jerk. Tem que estar fora, cartão vermelho. Legal. Pen? Bom, estamos fechando. 2 horas em ponto. Quero agradecer você, Viti, para participar nesse último live nosso. Muito obrigada por seus insights e compartilhar tanta coisa interessante conosco. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje e ficando nos nossos lives. Eu espero que essas informações e insights tenham ajudado no seu cenário nesse momento e por o que você está passando. E, por favor, sempre lembra de que estamos aqui, podem entrar em contato para qualquer eventualidade, perguntas, um pedido de ajuda, precisa de um pouco de empatia, pode ligar para a gente, que a gente está aqui por isso. Muito obrigada.
Legal. Viti? Pô, isso daí, valeu, Edu, Penélope, todo mundo aí, espero que tenham aproveitado alguma coisa aí. Acho que o resumo de tudo que a gente falou aqui é: vamos ter mais empatia, vamos aproveitar o que esse momento tem para ensinar para a gente. Eu lembro uma historinha curta aqui agora, que eu lembro que quando eu fui para a China, lá eu sempre tentei entender o porquê que a China estava bombando, etc., porque que ela estava onde ela estava, sem parar, né? O negócio unstoppable, né? E aí eu lembro que uma pessoa virou para mim e explicou a história do Great Famine, né? A grande fome que eles tiveram em 1960. E quando ela falou daquilo, ela falou, pô, e aí no país lá, naquele ano lá, morreram, em 1960, morreram 30 milhões de chineses lá por causa daquela grande fome que teve. E aí foi aquele negócio lá que os chineses viraram e falaram, pô, a gente nunca mais vai passar por isso, vamos dar a volta por cima, eles fizeram os investimentos corretos, e a China hoje, o resto da história aí que a gente conhece aí, tem muito mais coisa por trás, né, mas tentando simplificar, tiveram uma grande dor aí e aprenderam bastante, né? As 3 grandes dores que existem na humanidade hoje, se para pensar, são guerra, fome e peste, né? Como essa pandemia, por exemplo, que a gente está passando agora. Espero que a gente tenha sabedoria aí, muita empatia para olhar para isso tudo, para aprender. Não vai ser fácil, vai ser difícil, para todo mundo está sendo super difícil, mas espero que a gente saia do lado de lá muito mais forte, muito mais unido, tendo muito mais empatia e preparado para o que o futuro espera. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, Viti, equipe Long Vision, Alessandra, Tatiana, Julie, Guilherme, Tatiele, Renata, obrigado. Pen. Valeu, pessoal. Boa tarde e bom trabalho a todos aí. Um abração, Viti, obrigado. Valeu, um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Jace, um beijo para você, Jace.